episódio do Mulheres Voam. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está nos escutando tenha uma nova ideia ou saiba sobre um assunto que não está aí tão no seu dia a dia. Quero começar agradecendo os nossos patrocinadores que fazem com que a nossa mensagem e a mensagem dessas mulheres que vêm aqui contar suas histórias chegarem aí a todos os lugares do mundo. Hoje nós somos escutadas em 31 países pelo Spotify. Então, muito obrigada à Kroll Contabilidade, à Clínica Oncológica do Pará e à Live, que é dona desse estúdio onde a gente grava todos os episódios do Mulheres Voam, que pode ser seu também, né? Você pode alocar aqui e fazer seu próprio podcast. Hoje eu tô recebendo duas médicas pediátricas e eu não quero errar, por isso que eu tô olhando aqui a minha colinha. A doutora Denise Lima e a doutora Patrícia Novak. A doutora Denise, ela é especialista em oncologia, é isso? E a doutora Patrícia Novak em neonatologia. Ai, Jesus, foi. As duas médicas, elas possuem um olhar integrativo. A gente estava conversando no começo, né? O que é esse olhar integrativo? De olhar para o histórico, a prevenção, enfim, né? De olhar para a criança aí mais como esse ser integral. Acho que elas vão conseguir falar mais sobre isso. O nosso episódio de hoje se chama Mãe de Primeira Viagem, e daí quero passar a palavra para vocês, dizer bem-vindas, e muito obrigada por vocês aceitarem o convite para a gente conversar sobre esse assunto que está bem fresco na minha memória. Somos 3 mães aqui de primeira viagem, né? Passando pelo período de 1000 dias. Sim. Obrigada pelo convite, Pamela, estamos muito felizes em estar aqui. Obrigada, Pamela. Nos sentimos muito honrados com esse convite, falar de um tema que a gente gosta muito e vive o dia a dia, né? Sim. Como mulher e como profissional. Para a gente começar, a intenção de hoje, desse episódio, é falar sobre a importância dos primeiros 1000 dias. Então, eu quero começar com essa pergunta. O que significa, o que são esses 1000 dias de vida, esses primeiros 1000 dias? 1000 dias é uma classificação que a gente considera da gestação até os 2 anos do bebê. Então, você pega ali os 9 meses de gestação, os 365 dias do primeiro ano, os 365 do segundo, somando, a gente faz mais ou menos 1000 dias. E por que se fala tanto, se é tão conhecido esses primeiros 1000 dias? Porque é um período de grande desenvolvimento neuropsicomotor do bebezinho, né? Então, ele sai de um glóbulo de células lá de quando o bebê teve a fecundação até 2 anos, então um desenvolvimento muito grande de neurônios, de hormonal, então é um momento que a gente chama de momento ouro, de você fazer todo um trabalho de melhorar essa criança de programação genética, que é o que a gente chama de epigenética, para você conseguir extrair tudo de melhor que o bebê vai conseguir. Então, vai ter, sim, quando a gente fala que os primeiros 1000 dias ou até os 2 anos interferem no futuro da criança, isso é real. Então, você, por exemplo, não dar açúcar para o teu filho até os 2 anos, isso vai interferir lá na vida adulta dele, diminui o risco de obesidade, diminui o risco de diabetes mellitus. Então, esse que a gente chama de ciclo dourado, é isso que a gente foca tanto e a gente tem tanta importância, porque impacta a vida adulta, tamanho é o desenvolvimento celular e principalmente neuronal da criança até esses 2 anos. Uhum. Não sei se a Paty quer falar um pouquinho. É uma grande janela de oportunidade, né? Então, porque a partir de 2 células, o óvulo e o espermatozoide, a gente vai formar um ser humano, né? Uhum. E lá a gente tem a nossa carga genética. Então, vem carga genética, coisas positivas que trazemos da nossa família, e também a carga genética talvez não tão positiva, alguma predisposição genética a ter algum câncer, a alguma coisa. E fazendo nossa epigenética, dependendo de como é o nosso meio, a gente consegue fazer aqueles genes ligar ou não ligar. Então, por isso que é um período tão primordial e tão importante para a gente sempre estar olhando. Uhum. Tanto já na mamãe, lá na gestação, né, que quando a gente está fornecendo todos os nutrientes, todos os substratos para aquele bebê começar a desenvolver,
quanto nesses 2 primeiros anos. E o nosso episódio é mãe de primeira viagem. Então, se a gente pudesse começar lá pela gestação, quais são as coisas, as dicas, as indicações para essa mãe cuidar o melhor possível do seu bebezinho que está aqui se desenvolvendo? Então, primeiro, a alimentação, né, gente? A gente tem que olhar para a alimentação da mamãe, ter bastante nutriente, uma alimentação bem natural, quanto mais natural, melhor. As vitaminas que são fundamentais, então a gente precisa ter um pré-natal adequado, acompanhar regularmente com o médico, porque isso é fundamental. E olhar também para ter um olhar psicológico desse momento, né? Então aí eu acho que nós, o resto da população, como mulheres e como pessoas, podemos cuidar daquela gestante também, ajudando nesses primeiros 1000 dias. Eu que tô gravidinha agora, tô passando justamente por esse período, assim. Então, quantas vezes algumas pessoas me abordaram e viraram para mim, nossa, que rostinho redondo, nossa, que nariz bolinha, nossa... E aquilo impacta negativamente na gente, né? Então, será que realmente são coisas que precisam ser faladas para uma gestante que está num momento tão suscetível e tão vulnerável assim, né? Então, acho que são coisas que a gente já pode começar a pensar e olhar quando vai conversar com uma gestante, né? Ter esse carinho, ter esse olhar desde esse período, né, Dê? Com certeza. A indicação de atividade física... Eu ia falar que uma outra coisa bem importante que a gente tem que, para gestante, é uma alimentação adequada, como a Paty falou, e uma das coisas que a gente tem que pensar muito é o industrializado, porque tem muita coisa ruim dentro dos industrializados que vão interferir lá nessa parte genética que a Patrícia falou. A suplementação, né, que aí é indicado pelo pediatra ou pelo próprio, na consulta de pré-natal, ou o próprio obstetra que está acompanhando. E outra coisa que é muito importante é a atividade física, que muitas gestantes esquecem, né, acho que porque está grávida não pode fazer atividade física, pelo contrário, é indicado, deve fazer, vai auxiliar no parto depois, vai auxiliar no ganho de peso, que o excesso de ganho de peso para uma gestante não é legal, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, então que é a hipertensão da gestação. E auxilia também até na mãe, depois que o bebê nasce, a estar mais exposta, a ter já mais mobilidade. Então, quando é permitido, que nem sempre, algumas gestantes precisam de repouso, então não pode fazer exercício, deve fazer, é maravilhoso, de preferência exercícios que não tenham grandes impactos. Então, a corrida, por exemplo, não é um exercício indicado para gestante, até porque ocorre uma frouxidão ligamentar e tem maior risco nas gestantes de corrida, mas caminhada, yoga, mesmo musculação sem carga, com o próprio peso, é liberado. Mais para frente você pode fazer fisioterapia pélvica, né, que é um trabalho que o fisioterapeuta ajuda, principalmente para quando a mãe quer ter um parto normal. Então, fisioterapia pélvica é um outro exercício que a mãe pode fazer, deve. E eu acho que a gestante tem que se movimentar, o Pilates, eu falei. Eu não sei vocês, mas eu não gostei de estar grávida. Não sei, deve ser maravilhoso para as mulheres que adoram a barriga e tal, mas tudo de ruim que pode acontecer, assim, de sintomas, eu senti. É vomitar aos 4 meses? Vomitei. É cãibra? Tive. Azia? Meu Deus. Então, assim, eu fazia atividade física, mas no mundo perfeito, cara, tu se frustra um pouco, porque quando tu sabe que tu tá grávida, eu descobri muito recente. Eu devia ter, 2 semanas, era assim, muito, muito recente mesmo. E daí já não vou parar de fazer atividade física, vou comer bem e tal. Quando tu tá vivendo a gestação... Primeiro assim, que tudo que eu amava comer, eu passei a odiar. Então, assim, café não conseguia, água com gás, abacate, banana, tudo que eu amava eu passei a odiar do dia pra noite, assim. E daí as coisas que o meu paladar aceitavam era tipo, bolacha, água e sal, ou pão seco, eram coisas muito fora do que... Então, tu tens um plano, mas o teu corpo também te dá umas direções meio diferentes. Eu fazia yoga pela manhã, tive que parar, porque era o período que mais eu ficava enjoada. O que eu consegui manter? A musculação. E mesmo assim, né, outro ritmo total, o corpo reage assim de uma maneira slow motion, enfim. Mas
é isso que eu digo, isso aconteceu pra mim, né? Eu realmente não me senti nessa plenitude que eu vejo que muitas mulheres amam, né? Ficar e estar, se sentem muito bem. Eu senti muito mal-estar. Eu tive 2 meses de lua de mel com a minha gravidez, que foi do 5º pro 6º. Uhum. E depois, não, assim, Mas sabe, Pamela, você falando é muito engraçado, porque a gente tem essa ilusão, essa romantização da gestação também. Essa frase de, eu não me gostei grávida, ou eu não me amei grávida, é muito comum, a gente escuta muito no consultório. Eu não me gostei grávida. Se você perguntar, minha gestação foi tranquila? Foi super, eu trabalhei até 38 semanas. Mas não me amei, assim, exatamente por isso, eu corri, eu tive que parar de correr, a minha musculação tive que fazer super limitada, algumas coisas eu não podia comer, e que eu amava, e o café eu tive que reduzir, como um bom médico é cafezeiro, né, todo médico é cafezeiro. Eu não suportava nem o cheiro. Então, é uma coisa assim, que a gente tem que entender, que foi o que até a Patrícia falou no começo, de essa etiqueta mesmo com a gestante, e a gente entender também que é um momento diferente da nossa vida, e aceitar o que dá pra fazer, entendeu? Tem que fazer atividade física. Eu não consigo, sobe uma escada quando você vai trabalhar, ao invés de pegar o elevador, faz uma caminhadinha até o mercado. Às vezes a gente faz o que dá, e a gente tem que aprender a aceitar o que dá pra fazer. Sem aquela romantização de, é um momento lindo da tua vida, que você vai estar maravilhosa, que tudo vai estar bom, que tudo vai estar perfeito, que não é, né? Que tu vê aquelas grávidas com um vestido esvoaçante, flores na cabeça, cabelo brilhoso. E nesse momento tu tá com a cabeça enfiada no bacio vomitando, né? É tipo isso, assim, é os extremos da coisa. E realmente, assim, todas as vezes agora, né, quando as pessoas que elas já me cobram um segundo filho, óbvio, né? Eu preciso estar devendo alguma coisa pra todo mundo, então agora eles me cobram o segundo filho. Eu sempre penso, cara, gravidez. Segunda coisa que eu penso daí é o que talvez a gente fale ali, que é o maior desafio da minha gestação. Então tá, a gente tem essa mulher gravidinha que tá lá, passou pela sua gestação, uma passou com um vestido esvoaçante, flores na cabeça, e outra que foi o meu caso, com a cabeça enfiada dentro do bacio, vomitando, ou com cãibra, ou com azia, com alguma coisa. Bem assim, eu não fiquei até o final. Bem, assim, no todo eu estava bem. Eu engordei, sei lá, 12 quilos na minha gestação inteira, não foi eu não tinha dores pélvicas, lombar, não tinha dor. Era mais esses sintomas mesmo, sabe? Vomitar, a azia, a cãibra nas 2 pernas, que eu não sei por que isso acontece, mas era nas 2 pernas. Essa mãe, ela teve o seu bebê, né? E daí ela tá levando aquele pacotinho pra casa, né? O primeiro choque, com certeza, eu acho que é esse, assim. De repente, você não é uma pessoa só, né? Você é 2, porque aquela pessoa faz parte de você totalmente. Acho que esse foi o meu maior... Agora tem uma pessoa que a vida depende de mim, sabe? E foi bem doido, assim. Na maternidade, uma das coisas que eu mais senti, não sei se tu sentiu isso, é que, assim, toda uma cirurgia, a gente sempre tem muito cuidado, né? Com a mulher, não levanta, não sei o quê. Com a cesárea, que a gente corta trocentas camadas de pele, parece que a mulher não aconteceu nada com ela. Porque o meu negócio era levanta, vai fazer, e eu... tudo tá doendo. E, tipo, a primeira coisa que aconteceu com o Pedro, ele se afogou com o líquido amniótico e não tinha ninguém no quarto. Cara, eu dei um pulo da cama, tipo, pra levantar ele, porque eu fiquei, o que eu faço agora? Ele tava, sabe, voltando, assim. Bem normal. Gente, eu sinceramente senti como se a cirurgia que eu mais acho que foi séria que eu fiz até hoje não foi a minha prótese de silicone, foi a minha cesárea. Mas foi a que eu menos me senti cuidada, sabia? No próprio hospital, por tudo, assim. Mas é onde começa mesmo, né? E aí vem... já a tua visão na maternidade. E aí, a gestante é totalmente ao contrário, né? Todo mundo faz tudo por ela. Sim. Quando você tá gesta. Abre a porta, faz tudo. De repente, tem uma cirurgia de grande porte. Nas primeiras 24 horas, você já é totalmente esquecida, todo mundo já olha totalmente pro bebê. Pro bebê. E aí vem nesse período que uma coisa que é super comum, que é o famoso baby blues, né? Que é toda a mãe que tá passando por uma carga emocional gigantesca, hormônios subindo, descendo, toda bagunçada, dolorida, independente da via de parto, se for cesárea, se for parto normal, são 2 vias que vão ser difíceis.
Era uma mulher totalmente independente, que fazia tudo o que queria, não tinha horário, comia aonde queria, aonde desse, horário que desse, né? Não tinha horário, trabalhava, falava sobre outras coisas, várias coisas, de repente tá ali com um ser totalmente dependente dela e ninguém mais olhando para ela, né? Olhando totalmente pro bebê. E aí esse baby blues, assim, aquela sensação de ser esquecida mesmo, Solidão né? mesmo. A maternidade é muito solitária. Não sei se você sentiu isso, Pamela, mas é muito solitária a maternidade, principalmente o início da maternidade, porque se tende a olhar só para a criança. E quando a gente falou de olhar integrativo, um pouco é isso que o olhar integrativo tenta buscar também. Por exemplo, eu tenho essa parte, também tenho esse costume de perguntar como a mãe está. Eu faço isso muito no consultório. E você, como é que você está? Porque a mãe é o eixo familiar. E se o eixo familiar está desencontrado, a família tende a estar desencontrada. Porque a mãe tem que estar bem. Porque o pai acaba dependendo da mãe, a criança depende da mãe. Não, é a mãe tem que estar bem. E muitas vezes esse baby blues é isso, é você ser jogado uma carga enorme, porque você tem que cuidar do bebê, você tem que... Parece que você nasce sabendo ser mãe, e não é assim. Você tem que amamentar e muitas vezes você não vai conseguir. Você tá com o peito rachado, tá sangrando, tá doendo, você tá sem dormir. Então, e ainda tá sendo cobrada de tem que ser uma mãe linda com flores na cabeça e vestidos você sorrindo. Não dá. E aí de tu reclamar, né? E não pode reclamar. E aí vem a culpa, tipo, né? você quer ser mãe. Que tu queria tanto. Por que você tá reclamando? Mano, ser mãe é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, exatamente. E aí o que acontece? O baby blues é quase depressão. Quase uma depressão pós-parto. E cabe a nós médicos e familiares estar atento àquela mãe. Não é frescura, ela não tá chorando à toa, ela não tá sensível. É algo que acontece muito, é muito negligenciado. Sabe uma coisa que vocês falando agora, eu lembrei, assim, eu me senti muito cuidada nos primeiros dias, mas pelas mulheres da minha vida que foram mães. Isso. Pela minha mãe, pela minha tia, eu acho que essa mulher que me ama e que ela passou por esse período, né, e ela sabe o quanto é difícil, eu nunca senti que elas olhavam primeiro pro Pedro, elas sempre, tá, tu comeu? Tu dormiu? Tu quer que eu fique aqui pra te dormir um pouquinho? Minha mãe cansou de me ligar pra perguntar se queria que eu ficasse dormindo um pouco com o Pedro. Ela ficou os primeiros 10 dias comigo, né? E assim, toda ajuda eu aceitei. Uma coisa que às vezes eu acho que as mulheres sofrem porque esse excesso de orgulho, às vezes a ajuda tá ali disponível, as pessoas estão se oferecendo, mas ela não, ela quer fazer sozinha, ela quer fazer do jeito dela e às vezes ela nem sabe porque ela tá lidando com essa nova forma de ser ela, porque é uma nova forma de ser, né? Tu esquece tudo que tu foi, a partir de agora tu é uma nova pessoa. Um novo jeito, porque o teu marido tá aprendendo a ser pai, o teu filho é uma pessoa nova na tua vida, de repente, de um dia pro outro, ele começa a existir em outro plano, né? De repente ele tava só aqui, de repente ele tá aqui fora com outras necessidades. E essa mistura, né? Então, eu não senti essa solidão, porque eu aceitei toda a ajuda que me foi oferecida, desde sempre. Isso é muito importante. Isso foi uma reflexão que eu fiz agora na minha gestação. Eu sempre fui uma mulher bem independente, sempre fez tudo muito sozinha. E ali com 26 semanas, eu tive que desacelerar, assim, precisei ficar em repouso, então precisei me conectar. E isso me fez ter um olhar, assim, no consultório também e entender algumas coisas, assim. Porque hoje em dia a mulher quer dar conta de tudo, né? É super heroína. Da casa, do trabalho, dos filhos. E aí, quando vem uma gestação, muitas vezes a gente quer que a gestação se inclua na tua vida, que o filho seja incluído na tua vida. E tu não para pensar que não é bem assim. Tu vai ter que fazer algumas mudanças, fazer algumas concessões, aceitar ajuda que talvez antes tu não precisasse. Então, desacelerar na gestação
E no Pra mim, puerpério? e no puerpério, né? Eu falo agora na gestação, que é o período que eu tô passando, assim, mas eu olho assim, eu falo assim, as coisas acontecem da forma que elas devem acontecer. Eu entendo que essa minha freada obrigatória, para mim, foi totalmente fundamental, assim, porque me fez conectar com a minha gravidez e me fez entender que realmente o meu puerpério, eu vou ter que mudar algumas coisas, sabe? Vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, na minha rotina, e tá tudo bem. Então, eu fui aceitando e incluindo meu filho de uma forma bem mais leve, assim. Eu acho que essa reflexão é bem importante já começar antes. Não só no momento que o bebê nasce, assim, não, e agora? O que é que a gente vai fazer? Como que vai acontecer? E só nasceu e pronto, sabe? Eu acho que quando isso acontece, a depressão pós-parto, o baby blues costuma ser maior, assim. A mãe costuma sofrer mais, assim. E uma coisa que você falou da rede de apoio, Pamela, você foi muito acolhida, isso é muito importante, mas nem sempre é assim. Tem aquela rede de apoio que acaba sendo abusiva mesmo, assim, no sentido de, a minha amamentação foi assim, então tem que ser assim para você também. Eu levei nesse pediatra, eu queria que você levasse também, ou tem que ser assim, tem que ser assado. Então, tem aquele limiar, assim, algumas mulheres, assim, eu até entendo querer ficar sozinha, porque às vezes não é abusiva a palavra, mas às vezes, assim, é uma rede que não tá te ajudando, né? Sim. A mulher, naquele momento do puerpério, ela quer ser ouvida. Eu quero que me escutem, que eu diga o que tá acontecendo, não que eu seja julgada. E é isso que, às vezes, eu até brinco, assim, que as mães têm que fazer um cartaz e deixar ali para as visitas. Tipo, não precisa ir visitar uma gestante, uma mãe que acabou de ganhar um neném no puerpério, a não ser que você vá ajudar. Que você vai segurar o neném para ela tomar um banho, que você vai segurar o neném para ela dormir, como você mesmo falou, que você vai lavar uma louça, que você vai... Agora, você ir visitar uma família que acabou de ganhar um neném para esperar um bolo, um café, e ver o neném, porque o primeiro mês, gente, ou o bebê tá dormindo ou ele tá mamando. Porque ele tem uma janela acordada de 50 minutos, mais ou menos, daí ele vai dormir. Esses 50 minutos é o tempo que você tem para dar de mamar, pôr para rotar, Fazer trocar a fralda e pôr para dormir de novo. Então, se você vai visitar uma família, você vai pegar o bebê dormindo ou mamando. Então, você vai ser inconveniente de um jeito ou de outro. Então, essa rede de apoio tem que saber o que é rede de apoio mesmo. Então, né, quem tá escutando a gente, assim, se você tem uma amiga gravidinha ou uma amiga que acabou de ter neném, você vai para ajudar. E não para só ver o neném. E uma coisa importante, pergunte sempre para a mãe como ela está, porque isso faz toda a diferença. Mas o que tu falou, né, são realidades totalmente diferentes mesmo, né? Daí tu pega uma rede de apoio, a minha, assim, principalmente, eu tive duas mulheres muito importantes, que é a minha mãe e a irmã da minha mãe. Tanto que a irmã da minha mãe é quem fica com o Pedro até hoje, para que eu venha trabalhar, e ela cuidou de mim quando eu tinha 40 dias, né? Então tem uma grande história envolvida. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que dizem assim, cara, mas eu não posso contar. Eu não posso ligar e dizer assim, tô precisando de ajuda. Então, realmente, não funciona para tua realidade. Mas eu acho que, pelo menos tu observar que se tu tá sofrendo porque tu tá sendo orgulhosa a tal ponto de dizer não para quem tá ali disponível, ou se realmente eu tô sofrendo porque eu não tenho com quem contar, né? E daí... às vezes a rede de apoio vai ser paga, e tudo bem ser paga, entendeu? Minha realidade, por exemplo, eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho nem mãe, nem tia, nem vó, e o meu marido. Então, a minha rede de apoio foi paga. Meu filho tem babá desde o primeiro mês de vida. Porque eu precisava contar. Não dava para ficar sozinha, entendeu? É importante ter uma rede de apoio. Pode ser a tua orientadora de amamentação, a tua rede de apoio. Pode ser o teu pediatra, que você tem acesso a ele. Você, no desespero, você mande uma mensagem para ele. É importante a gente ter com quem falar quando a gente está naquele momento de desespero. O que você mesmo falou. O meu bebê se afogou com líquido amniótico. É uma coisa extremamente comum. Mas naquele momento pra você era a pior coisa do mundo. Sim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Você precisava de alguém pra chegar e falar, Pamela, tá tudo bem, isso acontece, né? Vamos esperar o neném, ou às vezes nem precisa. Então, às vezes só alguém falar, tá tudo bem. Sim. Eu já vivi isso, tá tudo bem. Eu já vivi isso, né? Eu tive que botar supositório nele no segundo mês. Então, veio assim, desse tamanho, um supositório de glicerina, e eu, meu Deus, eu não sei o que fazer. E eu, mãe...
por favor, vem aqui. E ela dizia, eu tive que botar em ti também. Então, assim, só de ela podia nem saber colocar mais, porque faz 30 anos, né, que ela botou esse supositório. Ela nem precisava, mas ela estar ali, me dar aquela segurança, né, faz todo o sentido. E uma coisa que talvez tenha que estar na mãe é que você também tem que ser responsável em buscar essa sua rede de apoio. Como tu falou, às vezes ela vai ser paga, às vezes ela vai ser o pediatra, de ter pessoas, olha, eu preciso de ajuda, de se colocar nesse lugar. Eu preciso, Se sabe, permitir, né? se permitir, se colocar, se autorresponsabilizar que a rede de apoio ela não vai se construir. Tá todo mundo aqui, ó, esperando pra lavar uma louça, passar. Não! Às vezes tu precisa ir atrás, tu precisa E dizer, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, preciso, né, fazer isso aqui, preciso tomar um banho, preciso, enfim, várias Não coisas. vai ser menos mãe ou menos mulher por conta disso, né? Muito pelo contrário, eu acho que pedir ajuda é um ato de coragem. Porque tu tá vulnerável, né? É. Então, totalmente vulnerável, dizendo ali, olha, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Eu consigo entender quando a gente olha para os tempos bem, né, primórdios lá, que éramos caçadores e coletores, e que as tribos meio que não sabiam de quem era o filho, porque a mãe sabia, porque ela tinha, mas quem era o pai não necessariamente, mas que toda a tribo cuidava daquele bebê. É mais ou menos isso, às vezes tu tem uma mãe, uma matriarca, mas não é só ela que vai cuidar, né? E os elementos ali dessa criação vai um pouquinho de cada um. Queria perguntar para vocês, em relação aos 1000 dias, quais as coisas que vocês acham, assim, claro que deve ser muita, né? Muita informação, mas o que mais a gente poderia pensar, assim, ó, isso aqui fundamental. Mãezinhas, vocês têm que prestar atenção nisso. Quer falar? Ai, meu Deus, tem tanta coisa. Eu acho que é isso da gestação, né? Esse cuidado que a gente precisa ter desde o começo. Eu acho que, assim, para as gestantes, se tiver até alguma gestante ouvindo, assim, e até eu falo isso pra Paty, porque ela vai ganhar agora. A gente não nasce sabendo amamentar. Ninguém nasce sabendo amamentar. Apesar de sermos mamíferos, nós não sabemos amamentar. Eu acho que é importantíssimo, assim, a gestante se munir de maior número de informação que ela puder, de ajuda. Então, ir na consulta pré-natal com o pediatra é importantíssimo quando você tem essa possibilidade, que eu sei que não é uma realidade no Brasil, ter essa primeira consulta com o pediatra já na gestação. Conhecer quem vai cuidar do teu filho, ter uma orientadora de amamentação. Nós hoje vivemos numa realidade que aqui em Florianópolis é muito comum você encontrar boas orientadoras de amamentação. A gente sabe que isso não é Brasil, mas ter alguém que entenda de amamentação, seja o pediatra, hoje também, seja muito bons, né? Tem muito conteúdo na internet. Se você procurar lá como amamentar, me ajude, assim, você vai encontrar, porque é uma coisa muito difícil a amamentação. Se você me perguntar o que foi mais difícil da minha gestação, do meu puerpério, com certeza foi a amamentação. Amamentar dói muito, né? E eu entendo quando uma pessoa, uma mãe fala pra mim, doutora, eu não aguento mais, eu não quero mais amamentar, porque eu senti muita dor na amamentação. Eu me lembro que em alguns momentos, eu me lembro da madrugada de eu amamentar meu filho e jogar meu corpo para trás, assim, porque era tanta dor que eu jogava o corpo para trás, e aí meu marido dizia, amor, deu? Daí eu disse, não, porque eu queria muito, eu insisti muito, mas eu entendo muito quando a mãe fala não. Então, sentir dor é uma coisa muito ruim, muito pessoal, assim. E a carga, de quanto de emoção você vai colocar nessa dor ou não, é muito pessoal. E buscar ajuda na amamentação, não deixar assim pra já tá o mamilo todo machucado, você já não aguenta mais, daí você vai buscar ajuda. Quem sabe já converse antes, já tem uma equipe antes te ajudando, faz toda a diferença para um sucesso na amamentação. Mas eu vou dizer que esse entre começar e ficar machucado é muito rápido. Cara, não dá 2 dias, tu já tá... E eu vejo vários perfis falando assim, sentir dor na amamentação não é normal e tal. Não é. E daí eu fico pensando assim, mas até que ponto, né, não é normal? Porque não tinha ninguém sugando ali, né, o tempo todo, enfim. Então eu acho que, né, cuidado com essa forma, porque daí tu ouve um negócio desse, tu diz assim, mas meu Deus, eu tô morrendo aqui. Tipo, tá sangrando. No meu caso, eu passava aquele que é tipo um melzinho e aquilo até dava uma aliviada e tal, mas as rachaduras eram tão profundas, mas elas surgiram.
Uma hora pra outra, De uma hora pra outra, do nada, eu tava com o peito todo É de novo a dilacerado. romantização, né? É romantizar a amamentação. Como se a única imagem da amamentação fosse aquela mulher tranquila com o bebezinho aqui, amamentando, fosse a coisa mais linda do mundo, fosse a coisa mais fácil do mundo. A gente tem que parar de romantizar, de uma forma geral, tudo relacionado ao maternar, que não tem nada romantizado. A vida real é bem difícil todos os momentos. A amamentação é difícil, a privação de sono é difícil, o baby blues que a Paty falou é difícil, ou mesmo a gestação é difícil. Então, quando a gente tira um pouco essa romantização da amamentação e joga ela para a realidade, que é muito difícil, eu acho que até a gente se culpa menos, sabe? Que tudo bem se eu não conseguir, às vezes eu não vou conseguir, e isso não me faz mais mãe ou menos mãe, ou uma mãe menos próxima ou mais próxima do meu filho, porque eu não consegui amamentar, por exemplo. E às vezes a gente faz as coisas mesmo procurando provar algo pra alguém, né? Então a gente faz, não, eu vou conseguir porque fulana conseguiu, porque ciclana, Exatamente. né? Foi o caso que tu falou que demorei muito tempo pra aceitar falar que fiz uma cesárea pelo medo de o que as pessoas vão pensar, né? E daí eu falei pra vocês, né? Daí as pessoas, foi normal? Não, foi cesárea. Amamentou? Não, mamadeira. Daí olha pro meu filho, ele tá com a chupeta. Eu digo, meu Deus, né? Essa aí é mãe, certeza. Essa daí não é mãe. Já é 50% mãe. Sabe? Essa daí não fez nada certo. E assim, eu vou dizer que hoje eu sinto eu já tive um sentimento esquisito, assim, que nada que eu tava fazendo tava certo. Parecia que tudo... ele teve um período que daí ele não aceitou o leite, né? E daí vai lá trocar, porque não tem um exame que tu faça e que tu... Não, é intolerante à lactose, não. A proteína do leite, por exemplo, né? Tem a PLV ou não tem. É teste. Daí... Nesse teste, é um teste para a mãe. Porque tu fazer um bebê tomar um leite ruim... É ruim, é muito ruim. Mas não é ruim um pouco. Se tu cheira, tu já fica com vontade de vomitar. Porque aquele leite é ruim, muito ruim. E daí o meu fez jejum. Ele tomava assim, ó, sabe? E tomava muito pouquinho. Aquilo ia me dando uma angústia. Até hoje eu acho que ele deve ter alguma intolerância, mas ele tomou leite normal. Porque é o único leite que ele aceitou tomar. Eu tentei insistir. De novo, maternidade da vida real, gente. Existe o mundo ideal, existe o mundo possível. Mas aí vem o nosso papel como quem tá ao redor também, né? Tentar não julgar essas mães, né, gente? Por favor, eu acho que isso nós, como mulheres, temos que tentar fazer, né? Se colocar no lugar e tentar ter um olhar não julgador e realmente escutar. Porque uma coisa que acontece hoje em dia, as pessoas querem mais falar do que escutar, né? Às vezes tá lá uma mãe implorando por ajuda, me escuta, pelo amor de Deus, mas a pessoa tá lá ouvindo em partes, querendo dizer a experiência dela, né? Sim. Não, mas comigo foi assim e o que funcionou foi aquilo. Escuta, às vezes só escutando, dando um apoio, tu já vai ajudar aquela mulher a passar por uma situação bem difícil. E uma coisa que talvez ajude a mulher a se proteger, ela ter maturidade, que daí é muito difícil, principalmente nesse momento que tá tudo uma confusão, né? E daí, de repente, teu hormônio tava aqui, daí ele despenca, né? De um dia pra noite, tudo vem... Assim, tu sente que tu não é mais a mesma e é uma confusão. Mas a maturidade que eu digo é de tu ver que certas coisas não é do jeito que aquela pessoa do jeito que ela foi criada. Eu lembro que na minha gestação eu fui visitar meu pai. Meu pai é um homem novo, ele deve ter menos de 50 anos, ou vai fazer 50 agora. Os dois são bem jovens. E ele tava mostrando os animais da fazenda, daí ele olhou pra porquinha e falou assim, ela também tá grávida. Daí beleza, né, que legal, ela tá grávida, só que ela vai ter 5 filhotinhos, pelo menos, 5 ou 4. Daí, tipo, aquilo poderia ter me machucado, tá me comparando, tá dizendo que eu não sou boa o suficiente, que eu só vou dar 1. Tipo assim, né? Ainda hoje eu chego lá e ele fala que a porca amamentou. Eu não amamentei. Eu digo, meu Deus do céu. Homens. Mas é um negócio de tu entender, cara, foi como ele foi criado. Sinceramente, não adianta eu perder, eu podia ficar chateadíssima, doloridíssima, mas assim, de verdade, ele não faz nem ideia. Primeiro porque ele é homem, ele não passou por nenhuma gestação, ele não sabe, não faz ideia do que é uma amamentação, não tem que vir dar palpite, não, porque mulher boa tem que amamentar.
Sempre, sempre. É. Ele sempre me falou isso. Mas hoje isso nunca me doeu, porque eu fico olhando pra ele e digo, cara, foi a tua criação. É o jeito que tu aprendeu. Tua mãe teve, sei lá, 7, 8 filhos, e tu viu ela dando de mamar naquela, né, toda, e era uma outra realidade, né? Então, hoje não é mais assim, né? Por que não é? Porque a mulher tem um outro papel. Então, a gente desenvolve Outros papéis, né? muitos, né? Outros grandes papéis. Então, eu acho que é isso, assim. É tu se blindar de uma maturidade de saber o que é maldade que tu realmente precisa ou se afastar, ou, né, isso ali não me fez bem, ou cara, né, o jeito daquela pessoa é certo, não é. Ele tem uma fala grossa, grotesca, tem, mas é meu pai e ele foi criado desse jeito, trunco, e daí eu tenho uma maturidade de dizer assim, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é dele, totalmente dele. Né? O jeito de brincar, o jeito de não sei o quê. Além disso, né? Além da amamentação, o que mais pros primeiros 1000 dias? Eu acho que busca de informação no geral, né? Porque é uma mudança muito grande na vida da mulher e é um ser que vai depender totalmente de vocês, né? Então, tu vai aprender ter que aprender a trocar fralda, a colocar para rotar, a dar banho, ou amamentar ou dar mamadeira, ou alimentar de alguma forma, né? Então, buscar informação, porém com cautela, né? Porque tanto, eu acho que informação nos liberta e nos aprisiona ao mesmo tempo. Porque se a gente busca muita informação, justamente às vezes fica nebuloso, né? E aí é onde vem a cobrança, onde vem maior cobrança, onde vem coisas descabidas que por vezes não precisavam ser feitas, ou tu não precisava se cobrar e começa a se cobrar justamente por conta, às vezes, de excesso de informações em locais que não são bacanas, né? Tem umas coisas que eu falei pra vocês no começo que eu fui uma mãe que não procurou se informar. Escolha total, assim. A minha mãe me dava livro de, como se, né, os primeiros dias, né. Mas não era uma coisa que eu queria, eu não queria, foi não sei, um momento, né. Mas eu entendo que muitas coisas que eu passei, eu não precisava ter passado, pela falta de informação, pela falta do conhecimento de como fazer, de como agir. Queria perguntar para vocês em relação ao sono, se vocês têm alguma dica, enfim, para a mãe, para o bebê, para esse comecinho. Então, na verdade, temos uma dica em relação à informação no geral, né? Pensando nisso, assim, mães de primeira viagem que justamente vão começar um período bem conturbado, a gente fez um curso justamente relacionado com esses 1000 dias, que aborda isso, aborda sono, aborda amamentação, aborda o cuidado com o bebê nessa primeira semana, que é super conturbada, né? Lá, desde a maternidade até quando você pega o bebê e leva para casa, e, meu Deus, e agora? O que é que eu faço com esse bebê? Então, o nosso curso, o título é O Ciclo Dourado dos Primeiros 1000 Dias, e ele fala justamente sobre isso, assim. E em relação a quanto o sono, a gente já pode começar com algumas medidas desde essas primeiras semanas, para quando chegar mais lá na frente, não ter toda aquela mudança, aquela dificuldade, né, que a grande maioria das famílias acaba passando, né, Dê? A aula de sono até sou eu que dou no curso. Sono tem que ser um curso à parte, né, gente? Sono é o perrengue de toda a maternidade. O dia que a gente descobriu uma coisa para fazer as crianças dormirem. Meu Deus, magicamente me liga. Ricos. Eu pago o que for preciso. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, é os pais estarem tranquilos que o sono da criança é muito individual. Tem a criança, e eu olho muito para os pais, geralmente pais agitados tendem a ter filhos não agitados, mas que não é aquela criança tão tranquila, que não dorme tão bem. Eu vejo, assim, eu tenho o meu bebê, por exemplo, eu sou super agitada, meu marido também é, então o Pietro foi uma criança que nunca dormiu cedo, mesmo eu sabendo que tem que dormir cedo, ele dorme hoje 9h30, 10 horas. Mas uma coisa, principalmente do início, é os pais estarem preparados para a privação de sono, porque no início o bebê nem tem produção do hormônio de sono, que é o hormônio da melatonina.
ele vai começar a ter essa produção de hormônio próprio em torno de 45 dias de vida. Então, ali nos primeiros 45 dias de vida, o bebê não sabe nem o que é dia e noite. Ele não sabe nem o que é claro e escuro, entendeu? Então, são coisas que no início, não adianta você querer que a criança entenda que à noite tem que dormir, de dia tem que... Não, às vezes ela vai mamar de 2 em 2 horas à noite também. E isso faz parte do processo de desenvolvimento do bebê. Agora, com relação ao sono, para os mais velhos, se eu pudesse dar uma única dica, é que o ambiente influencia muito e os pais esquecem disso. Falando de novo da produção da melatonina, ela é muito interferida pela luz. Então, o quarto da criança tem que ser totalmente escuro. O quarto do meu filho eu colocava até fita isolante nessa luzinha do ar-condicionado. Tem que ser breu, porque quando tem uma luminosidade no quarto, você confunde o cérebro se tem que liberar, se eu preciso continuar liberando melatonina, ou se eu preciso começar a produzir outro hormônio, que é o hormônio do dia. Então, a luz interfere. Outra coisa que interfere é o ambiente, o quarto tem que estar fresco. Os pais tendem a aquecer muito as crianças de uma forma geral. Na Academia Americana de Pediatria, eles falam 18 graus. Eu, particularmente, acho frio 18 graus. Nossa, gente. Não, eu acho 18 que leva. Mas uns 23, 24 é uma boa temperatura para deixar. O quarto tem que estar fresco. Criança super aquecida acorda mais vezes, porque ela tá com calor. Então, o quarto tem que estar fresco, tem que estar bem escuro. Isso faz diferença. Até para criança pequenininha, eu oriento uma luz vermelha, porque a luz vermelha não interfere na produção de melatonina e não vai interferir na criança, porque os pais sempre querem deixar uma luzinha acesa para ver a criança, ou uma luzinha acesa da babá eletrônica, e às vezes isso interfere no sono da criança. Então, quarto bem escuro, quarto fresquinho, e entender e uma coisa que é bem importante é organizar o sono do dia. Uma criança dorme bem quando o sono do dia está organizado. Porque se ela não faz as sonecas adequadas, ela chega no final do dia muito cansada, com excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai fazer com que ela não durma. Então, essa regra da vovó de, não deixa eu dormir de dia porque vai dormir à noite, em criança pequena é totalmente oposta. Criança que não faz a soneca vai chegar cansada. E outra coisa é que o sono também é um reflexo de tudo que está acontecendo na família, né? Então, a rotina tá desorganizada, a primeira coisa é o sono que vai pegar. A criança ficou gripada, é o sono que vai pegar. E outra coisa que eu acho muito importante são as expectativas. Às vezes no consultório vem uma família assim falar para mim: e aí? Eu pergunto, né? E aí, como é que tá o sono? Ai, doutora, tá maravilhoso. Acordou às 11 pra mamar, depois acordou às 3, depois acordou às 6, tá tudo bem. Uma criança ali de 4, 5 meses. É isso que acorda. Outra família chega. E aí, como é que tá? E tal. Como é que tá o sono? Ai, doutora, tá horrível. Acordou às 11, acordou às 3, acordou às 6. Então, assim, se você entende o que um bebê precisa, que nessa fase ele vai acordar de 3 a 4 horas. Tá falando igual, o meu acorda às 11, às 3 e 6. Mas o teu é outra idade já. 1 e 4 já não é mais pra acordar 1 às 3 às 6. Um bebê menor, né? Isso é esperado, então tu não tem que esperar outra coisa dele, porque senão tu se frustra. E a frustração, gente, o bebê tá grudado em você 9 meses. Se tu tá frustrada como mãe, se tu tá, assim, cansada, claro, não tô dizendo isso para aumentar a culpa, mas tu entende que o bebê vai sentir aquilo também, e aquilo vai gerando um ciclo de aumento de cortisol e talvez piorando ainda mais esse sono. Então, a informação é muito importante também nesse sentido, de tu alinhar tuas expectativas do que aquele bebê realmente precisa e do que vai acontecer, sabe? Eu escutando vocês falar, assim, o que mais agora pega, assim, é que ele vai pra escolinha. E na escolinha, de manhã dá pra fazer a soneca, mas de tarde não. Ele não dorme na escolinha. Então ele chega estressado e muito cansado. 7 horas ele quer dormir. Daí ele faz a soneca à tarde. Daí ele faz... Então, assim, agora tá difícil de colocar ele em alguma rotina, porque na escolinha não adianta. Elas tentam fazer ele dormir, ele não dorme. Então... Até parecia que tava melhorando, mas daí ele foi pra escolinha e tudo desandou. Porque daí, mãe desesperada, foi o único curso que eu comprei, foi o de dormir, assim, que eu queria.
Eu disse, meu Deus, não é possível, essas mulheres estão falando que os neném dormem 12 horas. Aonde? Isso é pura ilusão. E daí, Gente, não acredita em 12 horas de sono. 12 nem horas, faz mas isso. eu queria só 6. Se elas estavam prometendo 12, eu queria... Ia dar certo essa minha conta, porque eu queria só a metade, que funcionasse só a metade. Mas às vezes a interpretação também. Acordou, mamou pra alguma mãe que 12 horas. Não é o acordar, ele voltou a dormir, entendeu? Então depende, tudo depende. E então essa adaptação de rotinas, porque tu muda muito, né? Agora ele vai pra escolinha à tarde, de manhã ele fica em casa. Então tudo isso mexe com todo mundo. E daí, além disso, tu tá colocando no coleginho a imunidade, todas as doenças possíveis. Os dodóis vêm junto. Vem junto, gente. Mas de sono, assim, acho que se fosse para dar um recado, que influencia muito na criança é a rotina. Assim, não tem como a gente pensar em organizar o sono de uma criança sem organizar a rotina, nem que seja, assim, tempo de qualidade com os pais, é uma coisa que influencia muito, porque o bebê quando chega da escolinha, por exemplo, se você não tirar ali meia hora, 1 hora para ficar com o teu pequeno, ele vai cobrar isso à noite. Às vezes a gente acha que não, então sair do celular, sair da televisão, ficar meia hora, ficar 1 horinha, dando tempo de qualidade, dando atenção para a criança, não uma atenção do chega o pai 7h30 da noite, joga a criança para cima para fazer bagunça. Mas um tempo de qualidade, conversando com ele, olhando no olho, às vezes lendo um livrinho, às vezes fazer alguma coisa juntos, diminuindo diminuindo o barulho da casa, diminuindo a luz da casa, fazendo uma preparação para dormir, um ritual noturno, de vamos tomar um banho, vamos ler um livrinho, vamos colocar o pijama, vamos tomar dedeira e vamos dormir. As crianças gostam de rotina, elas gostam de saber o que vai acontecer, de prever o que vai acontecer com eles. Quarto escuro e quarto fresquinho, se a gente conseguir organizar isso, a gente já é um começo para começar a organizar o sono da criança. E nada de tela, né? Chegou não. Da escola, a tela não dá. A tela também bagunça totalmente os hormônios, a melatonina fica lá, não vai aumentar, então não dá. Ela também atrapalha bastante. Não tô fazendo essas coisas erradas, até porque o Pedro não aceita, ele não fica assim na frente de nada, nem de... Enfim, nem vê. Às vezes ele ouve uma musiquinha, mas não é. E na escola não tem tela, né? Bom, eu queria finalizar esse nosso episódio perguntando se vocês têm alguma mensagem e também para vocês falarem sobre quando que lança o curso, quando que as mamães podem ir lá procurar nos perfis. O nosso curso vai ser lançado agora, né, em junho. A gente está acabando, as gravações já foram feitas, está acabando a edição. O Cadu que está editando pra gente. Tá ficando ótimo. Eles trabalham super bem. E a gente vai fazer uma live de lançamento, a princípio dia 26 de junho, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso, sobre o que tem. São 12 horas de curso, quase, sobre os vários temas, sobre desde a gestação, a amamentação, introdução alimentar. Tem uma enfermeira só explicando como os cuidados do bebê, troca de fralda, cuidados com o coto umbilical. Tem toda a parte de introdução alimentar e alimentação da gestante, suplementação da gestante e suplementação do bebê. As intercorrências que agora estão bombando, né? Que criança que não tá gripada, que não tá com tosse, que não tá fazendo febre. Então, como agir, quando precisa ir para o pronto-socorro, quando não precisa, até porque os pronto-socorros estão lotados. Então, quando realmente é necessário você expor o seu filho a outras doenças, né? Ou quando você pode esperar, ficar em casa, esperar uma consulta ambulatorial. Então, a gente aborda todas essas principais intercorrências dos primeiros 2 anos de vida. E, além disso, tem 9 convidados, né, amiga? 9 convidados. 9 convidados abordando desenvolvimento motor, que é uma fisioterapeuta que fala, desenvolvimento da fala, que é uma fono que fala, sobre as finanças de quando nasce um bebê. Tem uma aula sobre isso que ficou maravilhosa, inclusive, essa aula, sobre finanças. A Anne é ótima. Daí tem a enfermeira, tem uma orientadora de amamentação falando um pouco sobre a amamentação, tem 2 dentistas, uma falando de freio lingual, que é uma coisa que é bem comum, falha na amamentação pelo freio, e tem uma outra dentista falando sobre quando levar o bebê no dentista, como tem que ser a escovação. É um curso bem completo. Ficou bem completo, ficou bem legal. Então, em junho, final de junho, aí, comecinho de julho, para
para as mamães aí que estão nos escutando, verem lá o perfil, a gente vai deixar os arrobas de vocês. Quero agradecer. E se vocês quiserem finalizar com uma mensagem aí para essa mamãe que está vivendo esse turbilhão de emoções. Se eu fosse finalizar, eu acho que não romantize, vamos viver a vida real. E existe um mundo ideal e existe um mundo possível. Viva o seu mundo possível. Boa. E vamos tentar fazer uma maternidade leve, né? Passar por isso com leveza, pedir ajuda quando for necessário, né? Não ter vergonha de pedir ajuda, que tá tudo bem. E se permitir ser ajudada, né? Exato, se permitir ser Que ajudada. é uma das coisas que a gente talvez mais peque, né? Nesse quesito. Muito obrigado. Obrigada. E até o próximo podcast. Obrigada. Tchau, tchau.